Então a gente vai abrir em João, capítulo 11, nós vamos ler a princípio do versículo 17 até o versículo 27, para entender o porquê Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então diz assim a palavra de Deus: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quem? Lázaro. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto o Senhor pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Paizinho, ajuda-nos a entender a tua palavra. Deus, eu não tenho a capacidade nenhuma de introduzir a tua palavra ao coração dos teus filhos. Que o teu Espírito, ó Pai, ministre ao nosso coração todo o entendimento, para que nós possamos te servir, vivos e não mortos. Em ti eu oro, Jesus. Amém. Essa passagem é muito legal, porque ela vai nos dar informação do porquê, ou nos dá o entendimento, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição, ele quer dizer que vai levantar defuntos, correto? Porque só pode ressuscitar aquele que está morto, ok? Na nossa visão humana é impossível que um defunto levante, ok? Enfermeira, se um defunto levantado sai correndo, tem algum troço estranho. Mas um defunto não levanta. Mas por que Jesus disse: eu sou a ressurreição? Só pelo fato de que Lázaro estava morto? Simplesmente porque Lázaro morreu? Porque a princípio o que a história nos conta é exatamente o que eu li. Lázaro morreu. Aliás, Lázaro estava doente. E já informaram para Jesus: aquele teu amigo está doente. Ou já morreu, eu não lembro. Está enfermo aquele que tu amas. E aí Jesus: não, a enfermidade é para a glória de Deus. Tá? E aí Jesus ficou esperando até que Lázaro morresse. E aí quando Lázaro morreu, Jesus foi até o encontro de Lázaro. E aí tem esse encontro maravilhoso de Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, porque o que eles tinham visto até agora era Jesus curar enfermos e não ressuscitar mortos. Mas ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz isso, né? No versículo de 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E como Jesus doutrinava bem as suas ovelhas, bem os seus discípulos, ela disse: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Todos nós ressuscitaremos no último dia. Quando Jesus voltar, os corpos que estiverem na sepultura ressuscitarão e serão transformados e receberão um novo corpo para se encontrar com Jesus. Então os mortos no último dia ressuscitarão. Mas Jesus diz para ela, quando ela diz isso: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Jesus não está falando simplesmente da ressurreição do último dia, mas está falando de uma ressurreição agora, para pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Abre em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Olha o que diz aí. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo os principados da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós andávamos. Quer dizer que então nós também estávamos mortos antigamente. Versículo 3, novamente. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Não éramos filhos do amor de Deus, éramos filhos da ira de Deus, porque estávamos mortos em delitos e pecado, como os outros também. Entenda uma coisa, o que Jesus quer dizer com mortos? Olha para a tua vida. Eu pergunto, vocês decidem coisas? Decidem. Uma mulher, quando começa o cabelo a ficar branco, ela decide pintar o cabelo e decide a cor que quer pintar. Correto? Se você cisma de querer vender teu carro, você cisma de comprar um Fusca, você compra um Fusca e fica cuidando dele como se fosse o seu avô, trocando a fralda dele todo dia, porque você cismou que tem que comprar um Fusca. E está lá, você tem que trabalhar no Fusca todo dia, né? Eu achei que eu só ia fazer o serviço no sábado, mas amanhã eu tenho que acordar e já fazer outras coisas no vovô João, né? Que a mulher já intimou. Falei, segunda é dia de folga, não é dia de mexer em Fusca. Não, mas tem isso, tem aquilo. Eu falei, tá bom. Tem que começar e terminar, mas pode terminar no outro sábado. Não, mas tem que ser a segunda. Não, tudo bem, vou acordar meio-dia. Mas eu não tenho desejos. Você vê pessoas que não estão na igreja, você vê pessoas que fazem mal e fazem bem, não fazem? Como que elas estão mortas, gente? Como que pode a Bíblia dizer que estão mortos em delitos e pecados? Que morte é essa? Se a gente prestou atenção no texto, a gente vai entender o porquê estão mortos. Quando Jesus usa a expressão mortos, é porque estão afastados de Deus. Não são defuntos, literalmente. É igual quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele não é uma estrada. Eu sou a porta, ele não é uma porta. Ele está usando uma informação para dizer o estado em que estamos, por estarmos afastados de Deus. E aquele que não está em Deus está morto. Ele não quer Deus, ele não quer a glória de Deus, ele não ama a Deus, ele não procura a Deus. Você pode conversar com pessoas que estão no mundo, e muitas das pessoas hoje se dizem crentes, dizem que amam a Deus, se dizem cristãos, mas elas não servem a Deus, porque a atitude delas é a atitude de quem não ama a Deus. Vamos ver? Olha o versículo 2, novamente, desse texto. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem está morto anda segundo o curso deste mundo. Quem está morto, vai dizer que, segundo os principados das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, são guiados pelos demônios. Ué, pastor, mas não tem que ficar endemoniado para ser guiado pelo demônio? Não, porque o prazer do demônio é distanciar as pessoas de Deus. E as pessoas não procuram a Deus, então estão fazendo as obras de Satanás, estão seguindo o curso do mundo e seguindo as obras de Satanás. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos,
nos desejos da nossa carne. Opa, olha só. Então, morto é quem anda nos desejos da carne, na vontade própria de querer fazer o que quiser da vida. O desejo da carne nos distancia de Deus, porque você não quer a vontade de Deus, você quer a sua vontade. E esses estão mortos em delitos e pecados. E eu e você andávamos assim também. Aí a gente tem que dar aquela coçadinha na cabeça, né? Pastor, eu ainda sinto vontades e desejos e eu ainda ando seguindo os meus conselhos e não os conselhos de Deus. É hora de levantar uma anteninha no seu e no meu coração e dizer: será que eu tenho servido a Deus verdadeiramente ou eu ainda estou morto em delitos e pecados? Porque aquele que está em delito e em pecados anda segundo o curso do mundo, anda segundo a vontade de Satanás e só faz os desejos que operam no seu coração. É o que a Bíblia está dizendo. São esses que estão mortos, não são defuntos, são pessoas vivas que não querem Deus. Olha o restinho do versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui não está dizendo se a pessoa está roubando, se está adulterando, se está matando alguém. Não, aqui está dizendo que essas pessoas que estão longe de Deus, elas fazem a vontade delas e dos seus pensamentos. Elas não procuram a Deus. Essas pessoas estão mortas em delitos e pecados. Estão entendendo? Olha a continuação. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu e você, se não somos guiados por Deus, nós não somos filhos de Deus, somos filhos da ira, porque somos desobedientes. Não ouvimos a voz de Deus. O que Jesus está dizendo para Marta é muito mais do que dizer que levante Lázaro, porque eu te tiro da tua sepultura. Ele está dizendo que ele dá vida além desta vida. Vamos ver se é isso? Volta lá para João, capítulo 11, e nós vamos ler o versículo. Está aqui. Eu botei até cheio de coisa aqui para eu poder não me perder, mas eu estou achando que eu vou me perder do mesmo jeito. Vocês vão com paciência aí comigo. Olha, vamos ler o versículo 24 e 25 para dar todo sentido. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nunca irá morrer. E ele diz: crê tu isto? A verdade é que aquele que crê em Jesus não morre, mesmo que esta carne pereça, mas aquele que crê em Jesus não morre, porque tem a vida eterna. Mas vocês entenderam? Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Além da morte natural, existe uma morte espiritual para aqueles que não creem em Jesus. Então eu tenho que pensar: eu estou morto ou estou vivo? Porque nós já lemos, o morto é aquele que faz a vontade da sua carne, e o vivo é aquele que faz a vontade de Deus. Existe uma briga entre aqueles que estão vivos, porque ainda há desejos no nosso coração, mas esses amortecem a vontade da carne, entendendo que o Espírito de Deus é que nos orienta a seguir a Jesus. Abre comigo, Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14, vamos ver se é isso? Olha o que diz aí: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne? Nós já lemos em Efésios: aqueles que fazem as suas próprias vontades, ok? Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito, quer dizer, são guiados pelo Espírito. Espírito é com letra maiúscula, né? Não é o espírito humano, não é coisas humanas, não são espíritos diabólicos, não é a minha alma, é o Espírito de Deus. Vou ler de novo, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aquele que crê em Jesus recebe o Espírito de Deus. E agora, quem passa a comandar a vida daquele que não tinha vida é o Espírito de Deus, para que não esteja mais morto, mas para que esteja vivo. E esse que está vivo, agora é comandado por Deus, por causa do Espírito de Deus que agora habita nele. Versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O meu corpo e o seu corpo está morto. E o que é morte? Nós já entendemos o que é morte. O que é morte? É fazer a própria vontade. Olha, mas o que a Bíblia está dizendo? Teu corpo está morto. Você ainda tem desejos pecaminosos, mas o Espírito vive. Então agora quem comanda a tua vida e diz não ao pecado é o Espírito de Deus que está em você. Estão entendendo? Por isso é tão importante nós crermos em Jesus, por isso é tão importante nós confessarmos os nossos pecados, por isso é tão importante nós dizermos para Deus: domina, comanda, dirija a minha vida. Eu não quero não quero estar no estado de defunto, porque o defunto não quer Deus. Versículo 12, eu li o 11 todo? Não, vou ler o 10 de novo, porque eu não li o 10 todo. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Cadê? O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Ele está dizendo: se Jesus está em você, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, você também vai morrer e vai ressuscitar. O teu corpo mortal vai ser transformado num corpo que não morre para morar no céu. Mas enquanto isso, nós lutamos contra a nossa carne, pedindo para que o Espírito de Deus domine as nossas vidas. Se você tem um pecado ainda que você costuma praticar, algo que você faz que desagrada a Deus, e você não consegue se libertar, você não consegue se libertar pelas suas próprias forças, porque o teu corpo está morto, e ele deseja o mal. Só quem pode te dar forças e te tirar do pecado é o Espírito de Deus. Entende isso, igreja? Porque se a gente continuar lutando contra a nossa, ficar lutando a favor da nossa carne, dizendo eu posso, eu faço, eu vou conseguir, a gente não vai, porque o único que tem a capacidade de nos levar a Deus é Cristo, pelo poder do Espírito Santo. No versículo 12 vai dizer, eu ia ler até onde? 14. Versículo 12 vai dizer: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Se viver pelo Espírito, é vida. Se viver pela sua vontade, é morte. Versículo 14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a vida do cristão está em crer em Jesus e do Espírito dominar a sua carne. Morto é aquele que não deseja Deus, vivo é aquele que quer andar em Deus. Entenderam? Morto não é alguém que está na sepultura, morto é alguém que não ouviu a voz de Deus e não quer Deus. Por isso que 90% da população, e eu digo 90% da população mundial, não quer Deus, porque estão mortos em delitos e pecados.
mas aquele a quem foi dado a ouvir Jesus, esses saíram do estado de mortos e receberam a vida. Amém? Vamos ver outro texto, Romanos capítulo 6, do versículo 8 ao 14. Ora, se já morremos com Cristo, né, Jesus, quando morreu, ele levou os nossos pecados, correto? Jesus pegou o meu pecado, o seu pecado, e levou. Se eu creio em Jesus, eu também morri, porque o meu pecado estava em Jesus. Então, o meu pecado foi junto com ele na sepultura. Então, por isso que ele está dizendo, se já morremos com Cristo, ele vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se entendemos o nosso estado de pecado, confessamos a Jesus e morremos com ele, da mesma forma que morremos com ele, nós viveremos com Jesus. Versículo 9, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, olha só, assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está dando para entender até aí? Essa palavra é uma palavra muito importante. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Não tem outro caminho. O caminho não é estar vindo à igreja. O caminho é ser guiado por Deus todos os dias. Quem não tem o Espírito de Deus, acha que vem para a igreja, bate o cartão, Deus, eu estou bem contigo. E quando sair? E quando for lá para fora? Quem domina a tua vida? É a tua vontade ou é a vontade de Deus? Quando você faz algo que desagrada a Deus, a quem você busca? Aí você diz, poxa, ninguém viu? Então deixa para lá. E não estou falando só de pecado não. Existe um rei chamado Asa, que ele teve uma enfermidade no pé. E ele foi rejeitado por Deus, porque ele não buscou a Deus na sua enfermidade. Quantas vezes a gente sai de casa dizendo, é só tomar um remedinho, ou é só ir no médico? Eu sei que Deus deu capacidade ao médico para orientar a mim e a você, porque tudo vem dele. Mas você orou a Deus dizendo, Senhor, essa enfermidade que eu tenho, o Senhor pode curar, me orienta, ó Deus, até se eu for no hospital, mas que seja feita a tua vontade, porque não somos mais guiados pela nossa vontade, somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não somos mais mortos em delitos e pecados, porque quando nós pecamos, nós buscamos que Deus nos perdoa, porque quando a pessoa não busca isso, ela pode estar ainda no estado de defunto, espiritualmente morto para Deus. Versículo, onde que eu parei? Vocês lembram? Está aqui, 11. Versículo 12, diz assim, então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscência. O que tem que reinar então em você e em mim? É a sua vontade? Não, é a vontade de Deus. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que é iniquidade? Iniquidade são pecados repetidos. Então está dizendo, não reine em vocês a vontade de vocês, não continue praticando as mesmas coisas pecaminosas. O que tem que reinar sobre a vida de vocês é a vontade de Deus, para que o nosso corpo, que está morto, mas que foi vivificado, ele possa ser um instrumento de justiça. Ser instrumento é onde? De justiça, dentro da igreja. É pregar aqui na frente,
Ser instrumento de justiça é muito fácil. Pregar aqui na frente, tocar música, cantar, é muito fácil. É ser instrumento todo dia. É revelar Cristo todo dia. É mostrar para as pessoas que nós estamos vivos e não mortos. É mostrar para as pessoas que elas estão indo para o inferno por causa da atitude delas. E a nossa atitude é mostrar que estamos indo para o céu, porque amamos a Deus, porque estamos em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Outra revelação importantíssima: aquele que está em Jesus, o pecado não o domina. Se o pecado tem nos dominado, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que a gente não possa errar, ou pecar, ou fazer algo que desagrada a Deus, porque nós vamos fazer isso, porque ainda temos um corpo que está em pecado. Mas fomos salvos, limpos em Jesus. Então existem vontades ainda nossas que vai contra a vontade de Deus, mas o Espírito nos leva a fazer a vontade de Deus. E pelo Espírito de Deus nós vencemos o pecado. Então nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, porque o pecado não pode mais dominar a nossa vida. Estamos vivos ou estamos mortos? Sempre que você lembrar dessa palavra, você nunca diga: morto é aquele que bebe, morto é aquele que fuma, morto é aquele que adultera. Não, morto é aquele que não obedece a Deus. Vivo é todo aquele que não anda no caminho do mundo, anda na mão contrária do mundo, mas segue a Cristo em todos os momentos e em todos os lugares. Amém? Vamos dar continuidade? Por isso eu queria que os irmãos abrissem João, capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Olha o que a Bíblia vai falar para aqueles que estão vivos, para aqueles que amam a Jesus. Olha o que diz aí. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo que em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os... Então percebe, chegou a hora de que as pessoas vão ouvir a voz de Deus. E aqueles que ouvirem a voz de Deus, o que vai acontecer com eles? Viverão. E aí vai dizer, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O que ele está dizendo? É que quando Jesus veio como homem, Jesus ressuscitou. Homem, Jesus é Deus, mas tomou um corpo humano para si. Mas ele tomou vida. Deus deu vida a ele. Então aqueles que estão em Jesus vão viver também. Versículo 27. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Opa! Tem duas ressurreições? Isso quer dizer que todos no último dia ressuscitarão. Mas aqueles que ouvirem a voz de Deus, viverão. E aqueles que não ouvirem a voz de Deus, ressuscitarão para eternidade no inferno. Todos serão despertados da sepultura. Todos. Mas existe uma ressurreição que nós falamos agora, antes dessa morte física. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz aí: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Primeiro, bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Qual é a primeira ressurreição?
Hã? Fala alto. Não? A primeira ressurreição é aquele que aceita Jesus no seu coração. Muito obrigado, Lídia. Exatamente. Nós estávamos mortos, correto? Jesus entrou, o que fez? Nos ressuscitou. Nós saímos da sepultura espiritual. Para esses que aceitaram a Jesus, sobre esses que aceitaram a Jesus, não tem poder a segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte espiritual, porque todos nós vamos morrer. Todos nós vamos para a sepultura. Mas depois da sepultura, aí segue-se o juízo, céu ou inferno. Para aqueles que aceitaram Jesus, para a primeira ressurreição, a vida. Para aqueles que morreram e não aceitaram Jesus, a morte eterna. Exatamente o que a gente falou até agora. O tempo de ressuscitar é agora, não é na sepultura, não é esperar a morte. Eu já ouvi gente falar assim, quando eu estiver bem velhinho eu vou para a igreja. Né? Quando eu deixar de beber eu vou para a igreja. Quando eu deixar de fumar eu vou para a igreja. Não, a nossa resposta não é quando eu deixar de fazer isso ou aquilo, é entender que Jesus quer você agora. Não é deixando de fazer isso ou aquilo, não é ir para a igreja, é crendo e aceitando Ele como o único e suficiente Salvador, como aquele que traz vida, e vida em abundância, porque nós não andamos mais no curso do mundo, nós andamos no curso da graça, nós vivemos a plenitude de Cristo, e reinamos com Ele, até que Ele venha. Esse reinarão 1000 anos com Jesus, é que depois que Jesus morreu, ressuscitou, Ele está à direita do Pai, e reina, e esse 1000 é um símbolo, para dizer que aqueles que ressuscitaram em Jesus, estão reinando com Ele. Você que tem Jesus, está reinando com Jesus agora, você não tem mais poder de falar da tua vida, você aceitou Jesus, você fala da vida dEle, você fala do reino dEle. Essa é a ressurreição que Cristo trouxe para nós, e nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo. Jesus reina sobre nós, e nós pregamos o Evangelho. Jesus reina sobre nós, e nós falamos da salvação. Jesus reina sobre nós, e nós rejeitamos o pecado. Jesus reina sobre nós, e nós anunciamos o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus. Como sacerdotes, Jesus reina sobre nós e nós intercedemos pelas pessoas, porque essa era a função do sacerdote, não mais de matar o cordeiro, porque o nosso cordeiro já foi morto e ressuscitou e está à destra de Deus. Você reina em vida com Jesus hoje. Muitos não, estão mortos, mas é o teu dever e o meu dever levar esta salvação, crendo eles ou não, porque a tua mensagem é a mensagem mais responsável e mais excelente que foi dado a você, de que um dia tudo isso vai acabar, e que aqueles que estiverem em Jesus reinarão com Ele para todo sempre. Amém, igreja? Vamos encerrar lendo Efésios capítulo 2, do versículo 4 em diante. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sou salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, não foi por vontade humana, é dom de Deus, não vem de obras, não vem do que você faz, não vem de obras para que ninguém se glorie, para dizer: Deus, eu te alcancei porque eu fiz isso, eu te alcancei porque eu fiz aquilo. Não vem de obras,
porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que Cristo fez por nós é maravilhoso. Antigamente, mortos, agora vivos para Deus. E é lindo quando ele diz, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco, para mostrar todos os dias, em cada lugar, o que Cristo fez por nós. Foi para isso que Jesus te salvou, meu irmão. É por isso que você está vivo e não morto. Mas entenda, essa é a palavra para aquele que aceitou a Jesus. Para quem não aceitou a Jesus, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Morto não é um defunto literal. Morto é alguém que está afastado de Deus. Vivo não é alguém que já está andando nos céus. Vivo é alguém que reina com Cristo hoje na terra. E ele fala que isso aqui é muito legal. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tem alguém sentado lá no céu? Não, a gente não está sentado no céu agora, mas pela fé, nós cremos que estamos. Hoje, eu creio que já estou lá, e ainda não cheguei lá, porque foi-me dado esta fé, por Ele, a crer nele, e isso é bom demais. Que essa palavra alcance o teu coração, e que você entenda que você é sacerdote de Deus, e que você entenda que você não está mais morto, e que você entenda que você precisa ministrar, pregar com a tua vida àqueles que ainda não saíram da sepultura. Como que eles vão ouvir ou ver em nós o brilho de Deus se andamos como eles? Se andamos nas mesmas vaidades deles, se andamos nos mesmos objetivos deles, se andamos nas mesmas influências que eles, como eles vão ouvir? Se não verem em nós o brilho da glória de Jesus, se não verem em nós a mudança de vida, se não verem em nós o desejo de buscar a Deus. Porque hoje muitos cristãos estão agindo como defuntos. Eu sou crente quando eu vou à igreja, e depois quando eu saio da igreja eu sou o quê? Nós temos que mostrar esta fé que temos todos os dias, e mostrar para o mundo que estamos vivos e não mortos, e que Jesus ainda pode ressuscitar pessoas. E o que nós vamos fazer agora nesse momento? Orar por aqueles que nós amamos, que ainda estão mortos. Entendo, eles não ouvem a voz de Deus. Você é o instrumento para falar do amor de Deus. A sua vida pode refletir sobre a vida deles. E quem sabe Jesus não os tira da sepultura? Quem sabe se Jesus nos diz, como disse para Lázaro, Lázaro, levanta. Usando um exemplo daquilo que ele pode fazer. Se ele fez isso com um defunto, o que ele faz com um vivo que está longe dele? Ele pode salvar a vida. Então não seja egoísta. Vamos anunciar com as nossas vidas a vida de Cristo, que nos deu vida e vida em abundância. Amém? Fecha.